Olá. Boa noite, Brian. Tudo bom? Boa noite, E tudo aí, como é que bem? você tá hoje? Como que tá a sua expectativa para hoje? Então, a gente tá nessa loucura da pandemia, né? Os horários todos trocados, tudo bagunçado, e aí eu tô num mês assim super cheio, aí reservei esse horário, né, eu tinha reservado aquele horário pra gente fazer essa live, Uhum. mas aí passou pra esse horário, então estamos aqui. Muito bom. Muito bom ter você aqui, um profissional, né, que já me ajudou até no meu TCC. Foi muito legal trabalhar com você e trabalhar toda essa parte de identidade visual. Então, eu vou dar uma contextualizada rapidinho aqui. Quando as pessoas falam sobre design, elas pensam logo em coisas bonitas. E elas esquecem um pouco que o design também é feito e é principalmente feito para ser funcional. Desde a aerodinâmica de um carro, que não influencia só na estética, mas influencia também na maneira como ele se comporta na pista. Até um site, a maneira como o usuário consegue visualizar aquilo. Então, hoje a gente vai trazer um pouquinho dessa coisa da identidade visual e de como ela afeta as redes digitais, principalmente agora que é praticamente impossível você não estar no meio online, né? Então, Isso. Brian, se apresente, diga, fale seu extenso currículo e pode começar. Bom, eu sou graduado em design gráfico e sou especialista em identidade visual. Eu comecei minha carreira no design entrando pela publicidade, né? Eu passei por Uhum. umas 4 ou 5 agências de publicidade e propaganda e fui aprendendo, fui mudando de cargo, fui, né, experienciando e aí eu me tornei um diretor de arte, né? Eu sou um designer que entende de publicidade. Passei um tempão atuando como social media, fazendo gerenciamento de Instagram, fazendo gerenciamento de carreira para artistas, para marcas, mas acabei me especializando no branding, né? Em criar uma identidade visual e criar mais do que só a identidade visual, criar a identidade da marca, né? Que o branding é isso. Então, eu sou também bastante ativista social. Eu sempre tento usar o design para criar projetos que possam impactar positivamente a sociedade. Então, eu uso muito o design para isso também. Sou ilustrador, né? Ainda quero ser um ilustrador muito Uhum. melhor, mas exige tempo, exige prática e como meu foco é no branding, a ilustração fica meio de lado, mas tenho muito tempo de Uhum. vida, então pretendo uma hora ou outra focar na ilustração. Meu último emprego em uma empresa, né? Porque atualmente eu trabalho como freelancer e prestando serviço para algumas marcas. Mas meu último emprego como trabalhador formal foi em uma produtora de vídeo. Eu fazia animação. Então vocês veem que eu Uhum. trabalhei percorri por um monte de áreas, né? Trabalhei com animação, trabalhei com ilustração, com social media, com branding, com. Só não fiz embalagem. Embalagem eu fiz só na faculdade, mas até com a editoração já fiz 2 livros, né? É, Uhum. diagramação, editoração. Então, quando se trata em design, eu já dei uma perambulada bastante por aí. Eu acho que isso é muito interessante até para a gente perceber que a identidade visual ela está em todo canto, né? Não tem muito para onde Sim, correr. A gente não pensa na coisa, mas ela está lá e, por exemplo, ela torna o nosso ambiente muito mais agradável e a gente às vezes não pensa nisso conscientemente. E as pessoas geralmente elas esquecem que identidade visual não é só o logotipo, não é só aquela marquinha. Ela passa por cores, ela passa por um conceito. Então, sim. fale um pouquinho para gente como é o seu processo de estudo para formular uma identidade visual.
A primeira coisa é que chegam muitos clientes em mim perguntando, Brian, quanto que é para fazer uma marca? Né? Quanto que é para fazer uma logo? E eu sempre respondo, eu não trabalho fazendo logo, porque é um trabalho que eu já fiz, porém é um trabalho que eu não me cabe mais, porque a logo é uma peça solta, né? A logo Uhum. é um ícone, é um símbolo que vai trabalhar na identidade visual. Então, se o designer ele entrega uma logo, fala assim, aqui sua logo, toma um JPEG e um PNG. O cliente, às vezes, ele não tem nenhuma noção de design. Então, ele não sabe o que fazer com aquilo. Né? Então, meramente, ele vai ter um adesivo para colocar nas fotos. Ou, Às né, vezes ele uma joga um marca para botar filtro na por fachada. cima, coisa nada a ver. Então, a identidade visual, eu falo, eu trabalho com identidade visual. Eu crio um padrão de cores, como você falou, de formas, de configuração. Como é que vai ser se a gente precisar fazer um post? Vai ser nesse formato. Um stories vai ser com essas cores. Uma fachada vai ser desse jeito. Um papel timbrado, não, não, não. Crio a programação, né? A identidade é mais do que criar uma logo. É criar a configuração de como essa marca vai se comportar, né, em X aspectos. Sim, e a gente precisa lembrar sempre que essa questão, ter essa identidade, ajuda também na consolidação da marca. Tem algumas marcas que a gente nem pensa, a gente olha, nem vê o nome no rótulo, mas a gente já sabe qual é. E é simplesmente fascinante isso. Como é que a gente pode utilizar isso para consolidar a marca, por exemplo, de uma pessoa que está começando agora? E o que o branding tem a ver com isso? Perfeito, essa pergunta é muito boa porque a gente fala sobre as eras do marketing, né? A gente já passou por um momento, né, por uma era onde era muito importante você ter a velocidade, você produzir com velocidade. Era o que te fazia ter um diferencial e se destacar e dar certo no mercado. Depois de um tempo, todo mundo conseguia produzir com velocidade. E aí, então, como é que você ia se destacar? Você ia se destacar pela qualidade, né? Então, já mudou o modo de fazer marketing. Não era mais importante se você fazia rápido, porque todo mundo conseguia fazer rápido, todo mundo comprava máquina e beleza. Então, era importante fazer bom, fazer com qualidade. E aí você se destacava. Beleza. Até aí começou a funcionar, mas aí mudou. Aí a gente passou a trabalhar na questão da experiência. Você é rápido, você é bom, mas qual a experiência que você entrega para o seu cliente, né? E então as coisas, o modo de fazer marketing foi mudando também. Então a gente está nessa era que a gente tem que entregar mais do que só uma marca, a gente tem que entregar mais do que só velocidade, mais do que só qualidade, a gente tem que entregar uma experiência. E a experiência, ela começa no momento que você pensa na marca. Então, se a gente vê uma lata vermelha, a gente pensa em Coca-Cola. Já a experiência está feita, né? Se a gente vê um cartão de crédito roxo, não tem dúvida, é Nubank, Tudo né? bem. A gente vê uma letra M amarela. É McDonald's. Travada aqui. Para fazer a visita. Aí ele também vai gerar outra experiência. Mas a experiência inicial é a da lembrança. É do reconhecimento. Então, quando a gente fala de um pequeno empresário, né, um pequeno empreendedor, uma pessoa que está começando, ela vai se deparar com milhares de pessoas que conseguem fazer o mesmo que ela, milhares de pessoas que conseguem fazer tão bem quanto ela, e na internet é fácil achar todas elas. E aí você pergunta, como é que eu vou me destacar? E aí um dos momentos onde a identidade visual, né, o design, ele vai entrar para fazer essa mudança. Porque o design, ele não vai pensar apenas na logo, ele não vai pensar apenas na identidade visual.
Mas se for contratado, né, um designer para fazer o pacote completo, ele vai fazer uma identidade verbal, uma identidade corporativa, uma identidade visual, vai fazer o branding, vai fazer uma série de estudos, né, que vai fazer aquela marca ser vista e ser diferenciada das demais. É, sempre que eu falo de branding para as pessoas, eu encho os olhos, porque é lindo você estudar, é lindo você ver o conceito, ver os valores, as coisas se concretizando, né, através de uma identidade visual. E muitas vezes as pessoas pensam, tipo, velho, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou colocar isso? E eu particularmente não manjo nada de fazer o design, mas quando eu dou um briefing para alguém, para um designer, e ele me volta com um trabalho, eu fico simplesmente, meu Deus do céu, como é que essa pessoa fez isso? Isso é mágica, isso é milagre. Mas não, é muito estudo. E isso é muito interessante. Vou trazer aqui o exemplo, né, de aproveitando o merchandising, da minha marca pessoal. Eu passei o briefing, tudo, passei absolutamente tudo que eu estava pensando e me voltaram com essa marca, meu colega Júlio Melo, e eu fiquei assim, velho, lindo, lindo. E aí, quando eu fui ler o conceito, aí eu fiquei, pronto, eu tô apaixonada. Porque é muito legal você ver, é muito interessante também. E aí, depois que você pega tudo isso, como é que você aplica isso nas redes digitais? É, realmente é lindo o processo. Eu, eu fico assim muito feliz quando eu entrego um projeto para um cliente e ele fica maravilhado porque a experiência anterior que ele teve foi aquela, receber um PNG e um JPEG. Então, quando ele Sim, recebe realmente um projeto de design, como você recebeu, com o conceito, né, tudo explicando direitinho, o cliente fica assim bonitinho. apaixonado. E é lindo, né? Eu sou apaixonado por design, eu acho isso lindo. Eu, É, particularmente, eu fico, gente, vocês são maravilhosos. Vocês podem dizer, vocês são maravilhosos. Vocês fazem milagre na vida da gente. E aí, toda vez que eu faço um projeto que tem dentro do projeto a parte de redes sociais, eu sempre deixo essa parte por último. Porque primeiro a gente tem que criar a identidade visual, né? Definir como é que aquela marca se comporta, quais as cores, quais as fontes, qual o estilo, qual a voz. E aí depois é um outro momento completamente diferente a rede social, porque a gente está aprendendo cada vez mais, né, com o marketing digital, que fazer as pessoas se interessarem pela sua marca é muito mais do que só vender o que você tem para vender, né? Então, se eu tenho uma marca de calçados, aí o cliente pensa, ah, é só fazer um post com venda de calçado, né? O preço não é. Para funcionar, tem que ter muito mais. Então a gente vai ter que estudar o público da rede social, que não é o mesmo do público da loja, é diferente, né? Você vai ter que estudar quem é o público que você quer atingir, quais as coisas que ele quer, né, ver e tudo mais. E aí você vai criar uma vertente da identidade que você acabou que eu acabei de criar, né? A identidade visual. Eu vou criar uma aplicação para redes sociais. Como é que ela vai se desenvolver? Aí eu vou começando a destrinchar. Mas normalmente, assim, uma peça impressa é completamente diferente do conceito que está na rede social. São coisas muito diferentes. Principalmente porque uma é mídia digital, né? Tem luz, tem o formato do smartphone e o papel não tem luz, tinta pigmento, então muda bastante. Eu acho que são coisas bem diferentes, momentos bem diferentes. Sim, e através do branding também a gente consegue expressar valores e crenças da marca. E as pessoas ficam tipo, tá, mas como? Como é que eu faço isso? E aí eu vi
que uma das formas era através da tipografia. E quando eu comecei a associar uma coisa à outra, eu fiquei, nossa, realmente as coisas, quando você olha e tem uma coisa mais grosseira e outra mais sofisticada, você tem impressões diferentes. E eu vi um estudo que era com o mesmo produto, com rótulos diferentes. E as pessoas tinham impressões completamente diferentes a partir disso. Olha, esse aqui é mais caro, esse aqui é mais barato, esse aqui dá para fazer de tudo, esse aqui não. Então, é muito interessante também a gente ver como isso se expressa na prática, como as pessoas sabem que existe, mas como elas meio que não têm isso de maneira consciente. Sim. O microempreendedor e o empreendedor, eles normalmente não têm, eles normalmente não têm o discernimento do que é que o design pode fazer por eles, sabe? Por exemplo, o design tem um poder muito grande de segmentação. Quando a gente falar de produto, como você citou no exemplo, a embalagem ela tem o poder de fazer uma pessoa, por exemplo, olhar e nem encostar e falar assim, isso aqui não é para mim, eu não tenho dinheiro para isso, e ir para o outro. Sim, Da mesma forma que o design tem o poder de fazer o produto estar lá e a pessoa ir direto nele, pensando assim, ah, esse daqui é o que eu posso comprar, né? Por sim. exemplo, se a gente for falar de design de produto e a gente for analisar as prateleiras de supermercado, você pode reparar da próxima vez que você for no supermercado que os produtos com preços mais caros, eles ficam na parte de cima. E os produtos com preços mais econômicos, eles ficam na parte de baixo. Então, tudo é uma questão de para onde seu olho vai. Vocês não devem ter percebido, mas é muito comum você chegar no supermercado e já ir procurando com a cabeça meio baixa, né? Você já vai olhando no meio os produtos que estão acessíveis. Porque o meio O é que o mais é fácil de acessível. pegar. Levanta a cabeça, fácil de pegar. Quando você levanta a cabeça, você já pode enxergar, por exemplo, na parte de shampoo, aquelas embalagens que é dourado, o shampoo é dourado, é o Cef, não sei, é L'Oréal Paris, sei lá, tem produtos dourados. O dourado ele já fala assim, isso aqui é mais caro. Tô rica, Então, rica. ele ensina, o design Sim. ensina. No shopping, quando você está passando, tem lojas que você passa pela frente e não entra porque você sabe que você não pode comprar o produto que tem ali. Então, você não precisou ver etiqueta, você não precisou ver preço, você simplesmente precisou ver a fachada e você já entendeu. Então, o design ele tem um poder muito grande. A mesma coisa pode acontecer do contrário. Às vezes você tem um produto simples que você faz em casa, mas quando você bota uma embalagem com uma marca bonita, aquilo dali é elevado, sabe? A pessoa olha e fala, vale a pena pagar por isso, né? Mesmo que a impressão que o usuário tem, a experiência do usuário, tá vendo? A experiência que ele tem É. quando ele olha o produto com a embalagenzinha bonitinha é outra. Então, mesma coisa, eu falo para os clientes, cartão de visita. Ai, cartão de visita não se usa mais, porque tá tudo digital, não sei o quê. O foco da questão não é o cartão de visita. É o fato de você estar preparado, sacar o cartão de visita e falar, tá aqui meu número. E aí, só esse gesto, isso é um símbolo. Marcas, então, o gesto de você estar pronto com um cartão lindo no seu bolso que você pagou para um designer fazer, com a laminação fosca, com o verniz localizado, que é da vontade de guardar. Não importa se a pessoa vai ler o número, vai guardar o número, mas o fato daquele símbolo que você acabou de fazer, né, aquela ação que você acabou de apresentar, aquilo vai impactar a outra pessoa de forma que ela vai pensar, putz, se o cara gastou dinheiro para contratar um designer para fazer uma marca bonita dessa, gastou dinheiro para fazer cartão de visita, me trouxe um cartão de visita sem, né, tava com ele, tem uma rede social organizada, esse cara
manja do que ele está É um bom fazendo e eu posso, negócio, né? né? Eu posso confiar. Então, isso influencia demais. Então, são símbolos, marcas são símbolos, branding são diretrizes, né? Diretrizes, nada mais do que diretrizes. E você tem algum cuidado especial ao aplicar a identidade visual nas redes sociais, nas mídias sociais? Tem alguma coisa específica que você faça, ou alguma coisa específica que você não faça? Ó, como eu te contei, eu passei muito tempo trabalhando como social media. E é engraçado que, assim, antigamente a gente precisava de 20 anos para as coisas mudarem. Mas desde os anos 2000, as coisas têm mudado numa velocidade que nunca foi desse jeito, sabe? O Instagram, o modo que se fazia marketing no Instagram há 4 anos atrás é completamente diferente do modo que se faz marketing no Instagram hoje. Então, 4 anos é muito pouco. Há quatro E anos, quando eu conheci marketing do Instagram, eu ficava tipo, gente, como assim existe marketing só para Instagram? Como assim existe estratégia só para isso? Tem condições, não vou comprar isso, porque não vai dar em nada. E aí, hoje em dia, tá todo mundo lodando o Instagram e quem sai na frente é quem conhece e quem já tá aqui há muito mais tempo, né? E assim, as coisas mudam muito, por exemplo, os filtros. O Instagram continua com filtros hoje, mas ninguém usa mais filtros de Instagram, né? Então, o marketing antes não contava com os stories. A gente flodava o feed, tipo, post, 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 sendo que o feed não é o mais usado dessa forma. O feed é uma coisa mais. É, é uma vitrine. Se tornou mais uma vitrine, né? Não é mais É a aquela parte coisa, eu mais preciso fazer. organizadinha da casa, né? Sim. Se você quiser fazer post todo dia, mais de um post por dia, a gente vai para os stories, né? A gente não, antigamente a gente não tinha, então era post no feed, post no feed, post no feed. Então nesses 5 anos que eu tenho aí trabalhando, eu fui aprendendo muita coisa a respeito das mudanças, né? Então quando hoje eu preciso fazer uma arte para o Instagram, eu já falo para o cliente, ó, as diretrizes do Facebook dizem que quanto mais arte, menos alcance. O ideal é publicação de foto. Se a gente faz uma arte, a gente tem um alcance diminuído. Então, às vezes ele pensa, eu quero fazer arte todos os dias, todos os dias. Eu falo, não é o caminho, né? Vamos fazer a arte, mas vamos postar foto também, porque isso engaja mais, isso é interessante mais para o público e tal. Então, eu tenho muito esse cuidado de aconselhar, né? De não estar, como o cliente pede, coloca texto na foto. Eu falo, vamos tentar usar o espaço do texto, né, na legenda e colocar um conteúdo mais atrativo nas fotos. A gente utiliza o carrossel para não ficar blocos de texto muito grandes. Então, eu sempre tenho muito esse cuidado de educar esse cliente, porque realmente eles não têm como saber, né? Eles só querem fazer. Então, acho que a gente tem que educar mesmo. Eu acho que mais que o produto em si, o cliente ele sempre quer o resultado, né? O que é aquilo, aquela identidade visual, E rápido. aqueles posts vão gerar para mim. Então, cabe a gente que é profissional da área falar, opa, peraí, vamos com calma, isso a gente pode fazer de outra maneira, que fica melhor. Inclusive, já tem até pesquisas que dizem que ter fotos no Instagram, fotos do time, você apresentar seu time, eles engajam muito mais porque as pessoas gostam de ver pessoas. E é muito real. Até a gente mesmo que trabalha na área, quando vê, já fica tipo, olha que legal, né? Teve Sim. isso na empresa, teve alguma coisa, um evento. E é muito mais interessante. E além da beleza, o design melhora muito, como você falou, a usabilidade e a experiência da pessoa. Você gosta, você já ouviu falar de UX design? Eu tô vendo aqui que o Isaac mandou uma mensagem muito fofo.
Ah, Isaac. Leandro mandou também, mas eu não entendi bem Usar a sua pergunta, fonte, Leandro. usar fonte serifada por aqui é essa? É, não entendi direito qual era Ele está a perguntando intenção. se é aconselhável usar fonte serifada no Instagram, nas artes do Instagram. É isso? Acho que é. Deixa eu ver se ele Pode responde. ir. É. Mas, mas diga aí, responda essa pergunta aí já. Então, É bom usar, não é bom? Depende. as fontes serifadas, elas foram criadas em um momento diferente do que a gente vive agora. Elas são próprias para leitura em livros. Então, as Uhum. serifas, elas têm um trabalho de facilitar a visão contínua, de ligar uma letra a outra e a gente conseguir ler de forma mais confortável. Então, nos livros isso funciona muito. Porém, não é o caso da tela. A tela tem luz e a luz muda esse aspecto. Então, por conta disso, as letras sem serifa, elas foram sendo desenvolvidas e foi um dos motivos da Apple ganhar tanto destaque quanto ele tem hoje, porque a Apple foi a primeira marca que se importou com a tipografia nos smartphones, que no caso na época eram celulares, né? Uhum. Então, o fato dele se importar com a tipografia fez o usuário se sentir muito mais confortável lendo as letras sem serifa. As letras como essas que estão escritas aqui no chat, no topo, né? No topo do nome do usuário, letras sem serifa. Essas são as mais indicadas para você usar em tela. Elas ajudam a leitura na tela. Agora, usar ou não usar a serifada na tela? Use para frases curtas, certo? Quando você puder fazer um bloco pequeno de texto, você pode usar a sua fonte serifada, não tem problema. Agora, quando você for fazer blocos grandes de texto, opte por usar a fonte sem serifa, certo? Então, essa é a regra. Bloco pequeno de texto, uma frase e meia, pode usar serifada. Ela vai ficar grande, vai ficar bem legível. Quando for bloco de texto, usa sem serifa. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, na verdade. Achei bem interessante agora. Fotografia é um Sim, universo. voltando. É muita coisa. É aquela coisa. Quanto mais a gente descobre as coisas, mais a gente descobre que não sabe nada, né? É, pois é, você estava Então, falando sobre UX, né? UX design. Como isso impacta na experiência do usuário. Perfeito. UX, para quem não sabe, é User Experience, que se traduz para experiência do usuário. Então é o que eu tenho Experiência do falado, usuário. né, desde do começo da live, Deu pra mim. só para isso, né? Pessoas que estudam especificamente experiência do usuário, profissionais que têm cargos muito bem remunerados para pensar na experiência do usuário. Então, muita gente pensa que UX, ou experiência do usuário, vai se limitar aos aplicativos, né? Como o aplicativo vai gerar uma experiência para o usuário. Mas não. A UX ele vai trabalhar toda a questão da experiência, do início ao fim. Então, eu penso bastante em UX quando eu estou desenvolvendo meus projetos, mas quando se trata da parte de programação, né, de desenvolver layouts, eu faço muito pouco, porque eu não desenvolvo aplicativos, então eu mexo mais com UX quando eu estou fazendo, por exemplo, um cartão digital. O cartão digital é aquele Uhum. que a gente pode clicar nos itens, né? Aquilo dali vai ser um UX. Quando a gente pensa também em posts para redes sociais, uma coisa que eu presto muita atenção é: será que esse texto que eu estou botando vai ficar legível? Eu sempre testo, passo do computador para o celular e dou uma olhada. Porque a gente, às vezes, bota um texto que fica difícil da pessoa ler, e se a pessoa precisa espremer o olho, a experiência dela está negativa.
né? Então, É. eu penso bastante nessa experiência de como é que a pessoa vai estar se relacionando no Stories. Gente, aquela dica maravilhosa. Nunca botar, quando você for fazer uma arte para Stories, nunca preencher o pedacinho que tem restando no finzinho e no começo. Porque no começo ficam a bolinha do usuário com o título, e embaixo fica o espaço de comentar e tal. Então, muita gente não pensa, aí acaba botando, né, texto, começando lá em cima, você não Principalmente consegue. quando as pessoas fazem enquete. Você fica tentando ali votar, aí você manda pra não sei quem. Aí depois que você tá comentando, aí você fica, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas Então, é gente, muito bom porque são coisas muito pequenas, às vezes, que as pessoas, tipo, mas que fazem muita diferença, né? diferença. Então, para todo mundo, não precisa ser influenciador, não. Até você mesmo, que é uma pessoa normal e quer postar uma coisa, uma enquete normal no seu Instagram, lembra de colocar a caixa centralizada, né, para não ficar perto da margem e a pessoa não conseguir clicar. Ah, e uma dica também, isso é toque meu, tá? As pessoas adoram botar as coisas tortas assim. Gente, o Instagram ele tem uma guia. Quando você entorta, Sim. ele te fala, aqui tá centralizado. Eu acho perfeito. Façam isso, por favor. O É, toque do e é designer interessante. agradece. E é interessante também porque, a depender do tamanho do celular, ele pode acabar cortando alguma coisinha. Então, quanto mais centralizado você deixar, melhor. Mais seguro, né? Isso. Você vai Perfeito. ter certeza que a sua mensagem vai ser passada, né? Vai ser entregue. Isso. Perfeito. E em relação a UX também, eu estava vendo. Eu trabalho mais com a parte de texto, né? Aquela parte mais de produção de conteúdo. Então, eu estava vendo também sobre UX Writing. E aí, eu estava estudando sobre essa parte, essa coisa de UX. E, gente, parece muito intuitivo e parece muito fácil, mas é muito difícil. Porque você tem que pensar como você tem que pensar como outro usuário, você tem que pensar é, toda a experiência, tudo detalhadozinho e não deixar nada de fora para que tudo fique perfeito e para que o usuário não precise ficar pensando nas coisas que ele vai fazer, né? Ele, principalmente em aplicativos, as pessoas já vão intuitivamente, mas o trabalho para a gente não é nada intuitivo. A gente tem que estudar bastante, tem que saber qual é o público para quem a gente fala, para que aquela pessoa consiga entender as mensagens que a gente vai passar, porque não adianta eu ter um público de 15 anos e usar uma linguagem de pessoas de 50, ou vice-versa. As pessoas vão ficar meio, o que é isso? Para onde que isso vai? Por que Sim. isso é assim? Acho que isso funciona bastante no todo da experiência do usuário, né? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui do Leandro. Perfil de notícia no Instagram. Não é tiro no pé deixar de usar texto nas fotos? Para perfis de notícias, né? Sim. Então, primeiro vamos falar de construção de público. O Instagram, ele não entrega o seu conteúdo para todos os seus seguidores, certo? Isso é o básico que a gente precisa saber quando a gente vai lidar com perfil comercial, né? Não entrega, infelizmente. Isso é um problema do tamanho da rede social. Quando a rede social é jovem, ela pode entregar o seu conteúdo para todo mundo, porque elas não vão ficar cheias, porque são poucas pessoas habitadas naquele lugar. Já quando a rede social se torna super habitada, como o Instagram, eles não podem mais entregar seu conteúdo para todo mundo, porque se, por exemplo, eu tenho acho que 3.000 seguidores. Se eu for ver no meu feed o que todos os 3.000 seguidores postam, eu não vou ver nem um terço disso, entendeu? Então, vamos partir daí. Existe uma porcentagem, né, que é para a qual o Instagram, o Facebook vai mostrar seu conteúdo para o seu público. Então, se você está tentando construir um público, se você está tentando ainda do zero ou de muito pouco construir um público, é muito mais fácil você enriquecer seu perfil com fotografia
porque isso vai ser entregue para mais pessoas. Já se você posta conteúdo com texto, não quer dizer que vai ser ruim ou errado, mas vai ser mais difícil você construir esse público, porque o Instagram, o algoritmo vai identificar, isso daqui tá muito pesado, vou mostrar para menos pessoas, entendeu? Então não é que é ruim ou é que é errado, é só que é mais difícil. No caso, se você não tem para onde correr, se você tem que postar fotos com texto, tenta fazer isso de forma agradável. Usa o carrossel para quebrar o texto em pedaços menores e você poder criar uma arte menos poluída, né? Menos cheia de texto. E tenta fazer uma coisa mais harmônica para passar para o lado e tal. E de vez em quando você pode postar fotos para engajar mais o público. Mas não existe um certo ou errado, um ruim ou um bom. E sim o resultado que você vai colher de cada um. Ive também pode falar sobre isso, né? Que é sua área, questão Geralmente das. as pessoas usam texto, mas de uma maneira reduzida mesmo, como você falou. Coloca geralmente o título da matéria e embaixo tem a notícia ou tem o carrossel mesmo. Eu acho que é uma Eu boa. acho, eu espero que tenha, espero que O carrossel tenha foi uma ótima saída, né? respondido. Sim, Uma sim, ótima saída para isso, porque antes você ajuda tinha que bastante. enfiar tudo em um post só. Agora você tem a opção de quebrar, né? Se você tiver que colocar o texto na imagem, você pode quebrar e fazer de forma mais suave. Acho que ajudou Sim. bastante. E Brian, uma coisa que eu vejo muito poucas pessoas falando se eu tenho uma identidade visual e meu negócio já está aí há algum tempo, de quanto em quanto tempo eu preciso dar aquela reformulada para também manter aquele padrão mais moderno? Eu Pronto. preciso, ou posso ficar aqui e deixar como tá? Então, é, duas coisas bastante diferentes são a identidade visual e a logo, né? Como eu tinha falado bem no comecinho. Dá para mudar a identidade visual sem mudar a logo, sabia? A logo ela pode durar aí 10 anos, 20 anos, como por exemplo a da Coca-Cola é a mesma até hoje, né? Ela só sofreu ajustes. Então, a comunicação visual da Coca mudou muito, muito, mas a marca continuou a mesma. Então, é interessante sim dar uma repaginada na identidade visual da marca de vez em quando, porque, como eu comentei há pouco, tudo tem mudado muito rápido, as tendências mudam muito rápido, os públicos mudam rápido. Então, é interessante sim atualizar sempre que houver uma necessidade. Já a marca não é interessante mudar sempre. É assim, só uma extrema necessidade. Mudou as políticas da empresa, mudou os donos e as diretrizes da empresa se tornaram outras. Aí é um momento de se mudar uma marca, mas questão de identidade visual, realmente, é sempre. Pode até ser sempre que for lançar uma campanha nova, pode mudar a identidade visual, lançar uma campanha nova. Vai depender aí realmente da estratégia, que aí precisam de um profissional, né, como a senhora, para falar assim, vamos criar uma estratégia. Pois é. E aí muda. Não do nada, assim, eu vou mudar porque eu quero, né? Tem que ter uma estratégia. Sim. Quando eu penso nisso, eu já tinha pensado justamente na Coca-Cola, que é um case que eu acho que todo mundo estuda, né? Porque eles são uma marca perene e tanto a Coca-Cola, que é uma marca que já tem muitos anos, quanto outras marcas grandes, como a Nestlé, por exemplo, o Burger King, coisas que têm mais de 20 anos, por exemplo, você vê mudanças, mas que são mudanças sutis ali, isso dá uma arredondada um pouquinho aqui, coloca uma coisinha mais ali, tira uma coisinha daqui, e ela consegue ganhar esse ar mais moderno sem perder a sua identidade, né? Aquele alicerce que ela construiu já lá atrás. E eu Uhum. acho isso muito interessante também, porque principalmente na Coca-Cola, acho que as mudanças mais icônicas foram das garrafas, que os padrões mudaram
E você Completamente, vai né, gente? olhando, e antes elas pareciam garrafa de perfume. E Sim. aí eles desenvolveram uma garrafa que era específica para Coca-Cola. E eu acho isso muito interessante. E a Coca é um case extraordinário porque era um remédio, né? Então a Sim, gente pensa, como é que um remédio conseguiu um conquistar a xarope, população? né? Um xarope é a ponto de se tornar esse fenômeno. Pois é. Então, a live tá muito boa, mas a gente vai ter que encerrar antes que o Instagram chute a gente daqui. Então, Brian, diga aí o que você quer acrescentar, tem algo que você quer falar para dar É, aquela fechada. finalizada, né? É, Gente, pandemia tá aí, o mundo tá mudando, a necessidade de sobreviver tá mudando, as técnicas estão mudando, as ideias estão mudando. É um momento novo. E o design significa projeto. Os designers são projetistas de soluções. Então, eu sou um projetista de soluções. E o design, ele pode ajudar vocês a conseguirem soluções. Então, nesse momento onde estamos precisando de tantas soluções para tantos problemas, seja na nossa vida pessoal quanto no mundo, eu recomendo para vocês que se interessem sobre design, porque o design pode mudar o mundo, sabe? E o designer, ele não é só o gráfico, como eu, mas é também o designer de produto, o designer de embalagem, o designer de superfície, o designer de jogos, o designer de arquitetura, o designer de impressão 3D. Então, se interessem por o designer design, de notícias, que é o jornalista. acompanhem designers, aprendam design, porque as soluções que a gente cria realmente podem servir para a vida de todo mundo, não só de empreendedores, microempreendedores e profissionais autônomos, mas também de pessoas comuns em suas vidas comuns, certo? É isso, design, Muito bom. sou apaixonado, Maravilhoso. se apaixonem também. Muito obrigada, Brian, por ter aceitado o convite, né, para a gente fazer essa live. É muito rico e muita coisa, a gente fica sempre querendo mais. E muito obrigada a todo mundo que participou, que mandou pergunta no chat. Muito obrigada, galera. E a gente vai continuar tendo lives e fiquem acompanhando para saber quais serão as próximas lives, quem é que vem, quais serão os próximos temas. Inclusive, vocês podem sugerir aí. E é isso aí. Até mais. Valeu, gente. Valeu. Opa. Obrigada, Leandro. Tchau. Tchau.